Nesse vídeo eu vou te mostrar como montar uma carteira de investimentos completa, desde as primeiras escolhas até as estratégias que realmente funcionam. Aqui eu vou falar sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e muito mais. Então faz o seguinte, antes da gente ir para a tela do meu computador e ver o conteúdo que eu preparei para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, não te custa nada, é de graça, esse conteúdo vai agregar muito para você e eu espero que possa agregar para outras pessoas também. Vamos lá então, já estamos aqui na tela do meu computador para te mostrar como criar uma carteira de investimentos do completo zero. Eu preparei esse mapa mental, tenho certeza que vai te ajudar na sua caminhada como investidor, principalmente agora que você está começando. Vamos lá. Comecei separando aqui em alguns tópicos, primeiramente o conceito da carteira de investimentos, que pode ficar confuso se você ainda está iniciando. O que seria uma carteira de investimentos? É o conjunto de ativos como ações, renda fixa, fundos imobiliários, entre outros. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar o que é uma ação, o que é uma renda fixa e um fundo imobiliário nos próximos tópicos, beleza? Para que serve então essa carteira de investimentos? Para diversificar, claramente, né? E diversificando, você evita concentrar tudo em uma única classe de ativos, como é o caso das ações. É um erro comum que os investidores costumam cometer no início. Então, um exemplo aqui do que seria uma carteira de investimentos seria 20% em ações, 50% em renda fixa, 25% em fundos imobiliários e 5% em criptomoedas. Beleza? Deixa eu voltar aqui então para o tópico anterior. O que é necessário para montarmos uma carteira de ação? Primeiramente, né, aqui para os clientes do escritório, eu costumo dizer qual que é o seu sonho e objetivo, né? O que você está buscando alcançar ao investir. Por que você investe? Essa é a pergunta. Por que você investe? Para ganhar dinheiro? Tá bom, mas o dinheiro por dinheiro, ele é só um papel ou ele é só um número numa conta bancária, ele não muda nada. O importante é o que você vai fazer com esse dinheiro. Você vai comprar uma casa, você vai se aposentar, você vai ter mais tempo com as pessoas que você ama. Então é importante saber o que você quer fazer com esse dinheiro, que isso vai moldar a forma com que você investe. Então você precisa saber os seus objetivos financeiros, se ele é de curto, médio e longo prazo. Olhando aqui para um objetivo de curto, médio e longo prazo, por exemplo, pode ser comprar uma casa, se aposentar, viver de renda. Segundo critério que a gente tem que olhar de objetivo financeiro, também para montar uma carteira de investimentos, é o seu perfil de investidor, que claramente pode ser conservador, moderado ou arrojado, e tem uma banda entre esses três perfis, para que você consiga se identificar. E a importância de alinhar a carteira aos seus objetivos, porque assim você evita riscos desnecessários e garante o foco nas suas metas. Perfeito? E a concentração o conceito de diversificação, né? O que seria diversificar? Bom, é evitar concentrar tudo em um único ativo. Já ouviu aquele ditado, não deixar todos os ovos em uma cesta só? Por quê? Se você deixar essa cesta cair, vai quebrar todos os seus ovos, né? Então, é melhor ter várias cestas, várias classes de ativos. Se uma classe de ativos cair, se uma cesta cair, não vai quebrar o ovo, vai estar com várias cestas diversificadas. E um exemplo prático aqui seria, como eu disse, né? Uma alocação de 20% em ações, 55% em renda fixa, 15% em fundos imobiliários e 5% em ativos de riscos, que podem ser startups, criptomoedas e assim por diante. Pode ver que eu estou dando exemplos diferentes aqui para você entender realmente que a carteira de investimentos vai depender de pessoa para pessoa. E aí, pensando nos tipos de ativos que nós podemos investir. Nós podemos investir, então, nossa, ficou uma bagunça aqui, deixa eu arrumar isso aqui para vocês. Podemos investir em ações, fundos imobiliários, renda fixa e criptomoedas opcionalmente, tá? Falando aqui primeiramente sobre as ações, como que a gente vai escolher essas ações? Vamos escolher empresas sólidas, com histórico de crescimento e boas práticas de governança. Se você quiser saber exatamente como escolher uma ação, tem aqui vídeo no canal, é só procurar ali como escolher uma ação. Aqui no próprio canal você vai encontrar com mais detalhes as análises de uma ação e como você faz para escolher as melhores empresas para se investir. Exemplo, analisar as empresas, como eu havia dito agora, que pagam bons dividendos, ou que estão num bom preço de investimento, ou que têm uma boa perspectiva futura, que você faça uma análise nos balanços trimestrais. Qual que é o maior intuito de uma empresa? Até diria o único intuito de uma empresa, dar lucro. Então o que a gente precisa olhar numa empresa? O lucro,
a cotação da ação segue o lucro trimestral. Agora passando aqui para os fundos imobiliários, nada mais são do que imóveis, né? Então você pode investir em imóveis sem de fato comprar eles fisicamente. Você pode comprar cotas de fundos imobiliários que podem ser imóveis de lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings, desenvolvimento, pode ser um fundo imobiliário de papel, tijolo. Novamente, né? Aqui no canal tem vídeo que explica mais detalhes sobre os fundos imobiliários. Pode ser uma renda fixa. Renda fixa nada mais é do que emprestar dinheiro para uma instituição e essa instituição vai te devolver depois de um período de tempo acrescido de juros. Essa instituição pode ser o governo, podem ser empresas, também podem ser bancos. E, é claro, existem diferentes tipos de remuneração, né? O pós-fixado, o pré-fixado e o híbrido. Eu estou dando um panorama geral aqui do que é uma carteira de investimentos, mas claramente você pode se aprofundar em renda fixa, em fundo imobiliário, em ações aqui no canal. E se não encontrar esse conteúdo, deixa aqui no comentário que com certeza eu vou gravar isso para você. E claramente as criptomoedas, né, que são ativos de riscos, tem um alto risco, pode ter um alto retorno, e é somente para quem tem um perfil mais arrojado, para quem entende o conceito. Não vá comprando porque o seu amigo do futebol comprou e ganhou dinheiro, ou porque você sentiu inveja de alguém que falou que ganhou muito dinheiro com isso. Não compre sem entender. Compre apenas se você tiver o conhecimento necessário, tá bem? Porque se você perder dinheiro, você não vai poder colocar a culpa em ninguém, porque o dinheiro era seu e a decisão de investir foi sua também. Então vou dar um exemplo aqui de alocação para as pessoas que estão começando, né, para iniciantes. Vamos lá, uma carteira conservadora, ela tem que ser majoritariamente com renda fixa, que são ativos mais seguros. Então eu diria aqui 90% em renda fixa, 5% em fundos imobiliários e 5% em ações. Lembrando que por mais conservador que você seja, tenha um pezinho na renda variável, para que você não perca as oscilações de mercado, né? Então, se, num exemplo aqui, uma taxa de juros venha a cair, vai prejudicar a renda fixa, ao passo que vai favorecer a renda variável, vai ajudar os fundos imobiliários e as ações. Então, por isso que é importante, interessante ter sempre um pezinho em cada classe de ativos, né? Eu separo em grandes grupos, renda fixa e renda variável. Certo. Numa carteira mais moderada, a gente já pode aumentar o nosso pezinho na renda variável, né? Então, colocar ali 70% em renda fixa, colocar uns 15% em ações e 15% em fundos imobiliários. Talvez seria uma boa diversificação para uma carteira de um perfil moderado. Claramente, isso vai depender de você e você tem que ter o sentimento e a prioridade de investir nesses ativos. E uma carteira mais arrojada, a gente já pode colocar um ativo de risco, né? 20% em ações, 20% em fundos imobiliários. Caso o seu objetivo financeiro seja ter uma renda passiva, porque os fundos imobiliários eles têm uma periodicidade de pagamentos de dividendos mensais. Então, para quem necessita uma renda mensal, é interessante que tenha um fundo imobiliário ou até ações que no estatuto distribuem dividendos de maneira mensal. E a gente pode colocar também 5% em criptomoedas e garantir, como eu disse, o pezinho também na renda fixa, né? Nunca deixar de ter as duas classes, os dois grandes grupos, renda fixa e renda variável. Vamos lá, então como que, depois de montada a sua carteira, como que você vai monitorar, como que você vai ajustar a sua carteira? Você precisa ter um acompanhamento regular, né? Você precisa verificar a performance dos seus ativos e rebalancear a carteira periodicamente. Tem duas maneiras de você rebalancear. Eu nem trouxe dois tópicos aqui, mas lembrei agora e vou te falar. Você pode rebalancear vendendo o que subiu e aportando no que caiu, porém não acho interessante você vender o que subiu, realizar um lucro e ter que pagar imposto, né? Seria interessante, ao invés disso, você aportar no que caiu, desde que seja um bom investimento, você segue aportando no que caiu, e aí o montante total vai aumentar e a sua parcela no que caiu também vai aumentar. Assim você consegue manter o equilíbrio e rebalancear a sua carteira com seus aportes recorrentes, o que é muito importante inclusive, tá bom? E a importância de reavaliar os objetivos ao longo do tempo. Todas as pessoas mudam, a quantidade de patrimônio de uma pessoa muda, o objetivo muda, a vida da pessoa muda. Pode ser que quando você começou a investir você não tinha filhos, hoje você tem. Pode ser que antes você não tinha casa própria, agora você tem casa própria, ou decidiu não ter para seguir investindo. Então são decisões que mudam ao longo da nossa vida. Então tem que ajustar a estratégia conforme as metas financeiras
vão mudando, né? Um aumento de patrimônio, uma necessidade de maior liquidez, caso você esteja exposto a um maior risco e necessite agora de uma reserva de emergência maior. Então, isso tudo tem que ser reavaliado. Um tópico importante que eu quis trazer para vocês aqui, os erros comuns que os investidores iniciantes, quem está começando na Bolsa de Valores, quem está começando a abrir uma conta numa corretora agora, costuma cometer esses erros. Primeiro, não diversificar adequadamente. Então, se eu estou começando a investir agora, eu já quero comprar ação, quero comprar fundo imobiliário, quero ter o máximo da minha carteira em renda variável, que não é correto, né? Se nem os grandes investidores seguem com essa filosofia de apenas investir em ativos de risco, né, em renda variável, porque um iniciante iria acertar na mosca, né? Por isso que a gente precisa diversificar adequadamente, porque ninguém vai estar 100% certo, ninguém vai estar 100% errado. A gente diversifica para estar em todos os lados. Outra coisa, seguir o que o youtuber recomenda de compra ou de venda. Né? Não é porque eu estou aqui no canal de YouTube que eu vou ser leviano de falar para você, compra Petrobras, compra Vale. Claro que não, né? E outros youtubers principalmente. Né? Então, alguns youtubers não têm a responsabilidade que eu tenho aqui e acabam falando, isso aqui não é uma recomendação de compra, mas Vale abaixo dos R$60 está numa ótima entrada. Você está recomendando, né? Então não seja leviano de cair nessas recomendações que não são recomendações, né? E outra questão é não entender os riscos que você está correndo. Você deve correr riscos, porém você deve conhecer os riscos que você está correndo. O maior risco é não saber o risco que você está correndo. Depois de tudo isso, para quem chegou até o fim, e não sei se você havia visto ali, tinha embaixo um bônus que eu gostaria de disponibilizar. Tenho certeza que você deve estar se perguntando, ou até imaginando, onde é que eu vou encontrar esse mapa mental completo. Eu vou deixar aqui um link na descrição para que você consiga baixar esse mapa mental, ter isso como um guia para te ajudar nos seus investimentos. E eu quero te apresentar aqui o Do Zero ao Investidor, que é um curso que eu estou criando gradativamente, já está com 2 módulos lá dentro, e no momento ele está sendo vendido por apenas R$19,90. E no passar do tempo, que eu vou adicionando mais módulos, já tem 2 módulos, o Adeus Poupança e o Como Investir em Ações mais completo, né? Não apenas como montar uma carteira de investimentos, mas destrinchar como você deve investir em ações. E ao passo que eu vou adicionando mais módulos lá dentro, o módulo de fundo imobiliário, o módulo de renda fixa, ou os módulos mais complexos, esse curso vai aumentando de preço. Então é interessante que você já entre na comunidade do Zero Investidor agora, que você vai pegar no precinho. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu respondo absolutamente todos os comentários. Eu desafio você a encontrar um comentário aqui nesse canal que não esteja respondido. E até a próxima. Tchau, tchau.